O Entrevistas de hoje vai conhecer uma pessoa que, assim como muitos, escolheu São José para morar, trabalhar e estudar. Ainda menina, ela veio num passeio aqui para a cidade e se encantou com a possibilidade de fazer carreira na cidade do avião. Veio estudar física no Vale do Paraíba, sonhando em ser astrônoma, mas ao perceber que o curso não atendia às suas expectativas, mudou de rumo e se formou em arquitetura. Trabalhou no ITA, na Embraer, com a Infraero em Brasília e abriu sua própria editora, com ênfase no mercado da aviação. Quem nos recebe hoje é a editora Neide Pereira Pinto. E o Entrevistas de hoje é com a Neide. Neide, obrigada, viu, por nos receber aqui no MAB, que praticamente é a sua segunda casa, né? Com certeza, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Eu comecei falando no nosso programa que você veio para São José num passeio Você era uma menina, veio passear aqui na cidade, porque você é de Cunha, né? A Neide é de Cunha e veio passear em São José, se encantou com a Embraer e falou assim, não, eu vou morar nessa cidade. Foi isso? Foi exatamente. Eu vim com uma família de amigos, eles vieram para procurar emprego e escola aqui para os filhos, e eu vim passear. Quando passei em frente à Embraer, fiquei encantado. Falei, meu Deus, uma fábrica de avião aqui, né? Eu paixão à primeira vista. E um detalhe que, assim, antigamente não tinha esse monte de avião que passa no céu toda hora. Em Cunha tinha esse raio de avião? Não. Cunha, no sítio onde eu nasci, é meio que rota de aviões, que vai do Rio para São Paulo. Então é comum passar no céu alguns aviões, mas lá em cima, sabe? Bem alto. Então tinha essa visão. E aqui não, aqui foi ver uma fábrica de avião, né? Onde você tinha quantos anos mais ou menos? 18 anos. 18 anos nesse passeio. Aí falou para a mamãe e para o papai, vou estudar no Vale, vou me formar. E aí você resolveu fazer física e você foi estudar em Taubaté, né? Isso, eu era apaixonada por astronomia inicialmente, porém astronomia é um curso que só tem ainda no Rio de Janeiro. É uma federal e tempo integral, eu não tinha condições de ir para lá. Então a alternativa que eu encontrei foi fazer um curso de física e depois uma especialização em astronomia, que seria um caminho mais viável para mim. E aí, ao mesmo tempo que você estudava em Taubaté, você chegou a trabalhar aqui, porque você trabalhou no ITA também, né? Então, você teve uma história profissional de trabalho e estudo no ITA. Então, coincidências, né? Eu vim trabalhar exatamente no departamento de física. Surgiu uma vaga, eu fiz um concurso, passei e fui trabalhar no departamento de física. Então eu estudava física e trabalhava no departamento de física no ITA. E meu contato ali com todos os professores, o dia a dia, né, de uma universidade no setor exatamente de física. E aí, como nem tudo são flores, né? Aquele sonho de física, de astronomia, ficou meio assim, o que eu vou fazer? Vou ganhar dinheiro. Eu tô falando tudo isso, a gente tá fazendo esse resumo porque a Neide, ela tem uma editora agora que é especializada na aviação, né? A gente vai chegar lá daqui a pouquinho, mas antes quero saber um pouquinho da história dela, porque aí você mudou de rumo, foi fazer arquitetura, né? O meu contato ali com os professores de física, eu falei, bom, até eu chegar a ser uma astrônoma, eu vou ter que passar a trabalhar como professora ou como pesquisadora. E comecei a perceber que aquilo não era muito o que eu queria, sabe? Era uma vida meio de maluco, sabe? Eu falei, não, eu quero alguma coisa mais leve. Daí eu desisti da física e fui fazer alguns cursos, estudar línguas, exatamente para trabalhar na Embraer, né? Porque meu sonho era trabalhar na Embraer. Na Embraer você trabalhou em que setor? O que você fez lá? Eu comecei na Embraer na assistência técnica como secretária bilíngue. Então eu já tinha me preparado, né? Eu sabia que para trabalhar na Embraer você precisava de línguas, então eu fiz francês e inglês. E eles precisavam exatamente de alguém que tivesse francês e inglês. Eu fui assim uma das únicas candidatas a esse cargo.
Então eu entrei no departamento de assistência técnica, trabalhei alguns anos lá. E nesse período eu fui fazer arquitetura, que aí eu já sabia o que eu queria da vida, né? Escolhi a minha profissão. E o pessoal em casa deve estar se perguntando, mas onde você está hoje, hein, Vanessa? Hoje eu estou aqui no MAB, o Memorial Aéreo Brasileiro. É um lugar que a gente já gravou aqui e aqui diz muito, né? Porque aqui reúne, além de aviões, uma história, uma parte da história da nossa cidade. A gente escolheu esse lugar porque a Neide, depois você vai ver durante o programa, tem algumas pessoas muito importantes, peças que a editora já lançou livro desses cabeças da aviação, mas isso no decorrer do programa. Vou fazer o seguinte, Neide, vamos dar uma volta aqui pelo MAB e a gente vai fazer o seguinte, um rápido intervalo, só o tempo da gente se deslocar mais para frente do MAB para você conhecer um pouquinho aqui. Vamos lá? De volta com entrevistas, segundo bloco do nosso programa, hoje com a editora Neide Pereira Pinto. Nós estamos no MAB. No primeiro bloco, nós conversávamos sobre sua formação. Você quase foi física, astrônoma. A astronomia sempre fez parte da sua ideia, né, do seu sonho. No fim, se formou em arquitetura e começou a trabalhar, né? Eu até falava antes de começar o programa que você trabalhou no ITA, na Embraer, na Infraero, mas parece que tudo isso foi uma junção, né? Ela foi acontecendo. O seu trabalho na Embraer, lá você já começou a escrever alguma coisa, né? Então, quando eu entrei para a Embraer, ainda não. Eu trabalhava como secretária executiva bilíngue. Depois, quando eu me formei em arquitetura, que eu comecei a escrever. Fez dois projetos dentro da Embraer. Um era o primeiro centro histórico da Embraer e outro projeto foi um parque aeroespacial para criança que a Embraer fez dentro do SESI aqui de São José dos Campos. Como tinha muita informação ali dentro, eu achava que as crianças que visitavam o local precisavam levar alguma coisa para casa. Como tem hoje em dia ainda, né? As pessoas, quem não sonha em conhecer a Embraer ou alguma outra fábrica, né? E aí a sua ideia era assim, não adianta vir a criança aqui e não levar nada para casa. Aí você já gostava de escrever e teve a ideia de fazer os gibis. Aí eu criei uma revistinha chamada Aero Gibi, que contava um pouco a história que estava dentro do SESI. E esse projeto se desdobrou, a Infraero de Brasília conheceu esse trabalho, gostou e pediu para eu fazer para eles, criar outras histórias. E eles patrocinaram essa revista. Fizemos 6 edições da revista em parceria com a Infraero. Agora, Neide, o fato da sua editora hoje ser especializada no setor aeronáutico tem a ver com isso ou não? Na verdade, uma coisa foi puxando a outra, aconteceu ou você... Não, eu quero que a minha editora seja especializada nesse segmento. As coisas foram acontecendo, como tudo na minha vida, tem assim uma certa sequência que acho que o universo coloca ali, né, nas possibilidades. Mas pela minha paixão, pelo avião, pela aviação, muitos anos trabalhando na Embraer, então a editora tinha que ir para esse caminho, sabe? Era minha paixão, então eu tinha que fazer alguma coisa. E contar a história dessas personalidades, dessas personagens que construíram a Embraer. A Embraer é a terceira maior indústria de avião do mundo. Então, são histórias que precisam ser contadas até para incentivar, motivar as pessoas para o setor, né, para trabalhar no setor. Não à toa a nossa cidade é conhecida lá fora, né? Se você vai para qualquer lugar, fala assim, eu moro em São José dos Campos, a cidade do avião, a cidade de Embraer, do ITA, do CTA, né? Sempre tem uma relação. Quando você veio para cá, você deve ter se deparado com pessoas iguais a você, né? Que sonhava quando menina, criança, passou aqui pela cidade, quero morar aqui, quero estudar isso. Você teve contato com esse tipo de pessoa também? Assim, sempre, né? Porque a Embraer é um grande atrativo, né? Tanto profissional como trabalhar na Embraer era o desejo de muitas pessoas, né? Então muitos vieram para cá.
Outras pessoas que vieram para cá também por causa do ITA, né, para estudar. Aqui um centro de formação de altíssimo nível, né, então vem alunos do Brasil inteiro morar aqui em São José dos Campos, estudar. Muitos deles permanecem aqui depois de formados, outros voltam para a terra, né? Quando eu era adolescente, não sei você aí em casa, mas o sonho das mães de menino era que os meninos fizessem engenharia no ITA e trabalhassem na Embraer, fosse fazer avião, e o sonho da mãe das meninas era que as meninas casassem com o engenheiro da Embraer. Era isso, né? Era isso, com iteanos, né? Principalmente. Na década de 80, 90, isso era muito, né? O auge da aviação, né? Foi muito assim. Aqui no MAB, quais foram os projetos? O que você desenvolveu aqui? Você teve uma história com a Embraer e com o MAB nesse sentido também, né? Então, com a Embraer, em função dos livros, da arquitetura, a parte de arquitetura que eu fiz com eles, e depois dos livros. E o MAB, aqui tem a história, inclusive a história de personagens dos livros que eu publiquei, né? O Brigadeiro Taveira, esse que a própria Embraer indicou para fazer esse trabalho comigo, foi a primeira porta que se abriu, né? Foi o livro do Brigadeiro Taveira. Imagina só, o Brigadeiro foi na Embraer para pedir um patrocínio para publicar o livro dele, e aí a empresa pediu para a gente procurar, né? Exatamente. Para você escrever, ou seja, com o know-how que você tinha, né? Vou fazer o seguinte, mais um rápido intervalo para dar tempo da Neide ir lá embaixo, dentro do MAB, onde tem esse painel, aí você fala, além do Brigadeiro, quem mais? Eu lembro do Osiris Silva. Tem o livro do Coronel Osiris Silva, tem o Coronel Cabral, que foi piloto de ensaios desses aviões que estão aqui. A história dele está contada aí também. Então a gente vai fazer o seguinte, um rápido intervalo, só para dar tempo da gente ir lá e você vem com a gente, tá? De volta com entrevistas, o último bloco do nosso programa. Hoje nós estamos aqui no MAB com a Neide, que é editora. Estamos nesse bloco aqui dentro do MAB. Nós falamos sobre os aviões que estão lá fora, sobre os seus livros. A sua editora, especializada na questão aeronáutica, tem aqui ao fundo o Tenente Brigadeiro Nelson Souza Taveira. Ele foi um dos seus biografados, eu posso falar assim? Na realidade não fiz a biografia dele, ele escreveu um livro um pouco técnico com público-alvo os pilotos de aeronave. Então ele explica nesse livro todos os problemas e como resolver esses problemas. Então é um livro bastante focado para esse público de piloto. De pilotos. Fiz essa pergunta, ela foi de propósito, porque dentro da sua editora você tem livros biográficos que tratam de pessoas que outros escritores escreveram, né? Aí tem livros técnicos e que você é procurada para fazer esse tipo de livro técnico. E além disso, tem outros livros que não necessariamente são do setor da aeronáutica, né? Tem livros sobre o bioma brasileiro. É um pouco diversificado, mas o meu foco principal são os livros do setor aeronáutico, né? Porque eu faço algumas biografias das personalidades, das pessoas que viveram essa história. Mas tem uma série que eu faço ainda, né? Porque a gente não finalizou, com um escritor de Brasília. Ele trabalhou muito tempo no IBAMA e no Instituto Chico Mendes. Então, ele escreveu sobre os 7 biomas do Brasil. Nós fizemos o Quixadá, o Jalapão e Costa dos Corais. Então, publicados e lançados, né? São 7 biomas, então a gente tem os demais que a gente não conseguiu ainda fechar o patrocínio. Neide, quando um escritor te procura com um projeto, falando assim, Neide, eu tô aqui com um livro, quero escrever sobre isso, como que é a orientação? Como vocês fazem na editora? Se eu, Vanessa, quero escrever um livro e te procuro, como que é o processo? Olha, como a minha editora é pequena, eu não banco um livro, então a gente vai atrás de
se um projeto grande como esse dos biomas, a gente procura uma lei Rouanet, que é uma lei que tem uma verba muito maior. Ou a gente vai atrás do ICMS, né, que é a lei do Estado de São Paulo, ou a LIFE, que é uma lei municipal. Mas aí você ajuda o escritor a fazer esse caminho? Não, eu faço esse caminho, e a gente depois vai atrás dos recursos para fazer o livro. Fiz bastante coisa aqui com a LIFE, né, com a lei municipal. Aí tem que encaixar dentro do escopo da LIFE, ou dentro do escopo também de uma lei Rouanet. Você não pode fazer um tema técnico patrocinado pela Lei Rouanet, porque não é o foco deles. Mas estando dentro do escopo dessa lei, você consegue inscrever o projeto, depois tem a parte de captação do recurso, que é a parte mais difícil. E além disso, também tem aquele escritor que ele tem como ele patrocinar, né? Ou ele tem o recurso, ou ele tem uma empresa privada que acaba bancando o projeto dele, né? Exatamente. Então são os autores independentes. Eles vão lá, eles contratam o meu serviço, né, o serviço da editora, para fazer o livro. Aí eu tenho toda a orientação, né? Recebo o texto, trabalho, edito, reviso, faço o projeto gráfico, tratamento de imagem, a editoração e acompanho a impressão, né? Escolha gráfica, acompanho a impressão e, se precisar, eu faço o lançamento também, que é a parte melhor, né? É a parte mais gostosa, né? Não tem como falar de Embraer, falar de aviação e não falar de Osiris Silva, né? Osiris Silva é praticamente o pai da Embraer. Ele, além de um colega de trabalho, é seu amigo, né? Vocês têm uma relação de amizade. Quando eu trabalhava na Embraer, quando eu me tornei arquiteta, eu fui transferida para a área de comunicação social e no prédio onde era a sala do Coronel Osiris. Então, meu convívio ali diário com ele. É uma pessoa maravilhosa, né? Encanta a gente amor à primeira vista. Depois, quando eu saí da Embraer, eu fui ser diretora cultural na PVE e ele participava de todos os eventos que a gente fazia lá na PVE. Mais tarde, quando eu fui convidada para ir para o Invoz, que é uma associação sem fins lucrativos que ele criou, aí o contato foi diário, né? A gente tinha todo dia, conversava. Agora ele está mais quietinho, então é mais difícil conversar com ele, porque ele falou assim, não, agora eu quero sossego. Tempo para todas as coisas, né? Tempo para todas as coisas. E a sua editora tem um livro do Osiris também, né? Eu publiquei um livro dele. Esse foi feito pelo Invoz, né? Eu fiz um trabalho voluntário para o Invoz. É um livro escrito por ele e a gente traduziu para o inglês. Então fiz uma edição do livro dele em inglês e que já foi publicado tem um tempinho. E foi um sucesso. Um sucesso. Você em casa deve estar se perguntando, né? Tá um barulho aí, Vanessa, barulho diferente. Nós estamos dentro do MAB e está funcionando aqui, né? Então eles fazem testes, eles fazem algumas manutenções e o museu funciona. Inclusive você é convidado a vir conhecer também. Como você falou do Invoz, antes de a gente encerrar o entrevistas, fala um pouquinho como que funciona essa associação, como que pode participar, é sem fins lucrativos, né? Surgiu de uma necessidade, de uma vontade do Osiris Silva, né? Exatamente. Ele tinha um projeto aqui para São José dos Campos, porque o Coronel Osiris sempre teve uma mente à frente de todos nós, né? Ele sempre pensou lá no futuro e age sempre visando melhorias na indústria local, na parte da aeronáutica e tudo. Ele criou um movimento aqui em São José dos Campos que se chamava São José 2030, que ele trouxe bastante para debater o futuro da cidade. Isso foi quando? Tem uns 10 anos Tem já. uns 10 anos, nós estamos em 2024. Ele criou há 10 anos atrás o projeto São José 2030. Você vê qual é a visão que ele tem de Brasil e de São José dos Campos.
Terminado esse projeto, ele pediu para o Manuel de Oliveira criar uma instituição que desse continuidade a esse trabalho que ele fez aqui em São José dos Campos. E falando do Osíris, um dos sonhos dele foi a associação, né? O Invoz, que você trabalha com essa associação até agora, e como que como que funciona a estrutura do Invoz? O Invoz é uma associação sem fins lucrativos que tem no seu pilar a cultura aeroespacial, né, lógico, que vem do Coronel Osíris, empreendedorismo e educação, porque o Coronel Osíris também tem uma trajetória, depois que ele saiu da área aeronáutica, ele foi trabalhar com a educação, né, porque foi muito impactado, a vida dele foi muito impactada pela educação e ele valoriza muito. Então, a Invoz tem projetos. Nós temos o Congresso de Educação, que a gente fazia a cada ano, agora a gente vai passar para cada 2 anos. Temos dentro da educação ainda um projeto que é muito bacana, que é o meu primeiro computador, que a gente arrecada notebook para os alunos do CASD, que não tem condições de ter um equipamento. O CASD, só retomando, é aquele grupo do ITA que faz o vestibulinho, né, da aula de reforço para quem não tem condições para poder prestar o vestibular, né? Isso. Hoje tem para o vestibular, para a universidade, tem também para o ensino médio, visando o Colégio Embraer, né, também. E a gente faz essa arrecada de computadores, esse é um projeto, a gente trabalha com a aviação regional, né, temos um estudo muito relevante aí para alavancar a aviação regional no Brasil, que é do pilar empreendedorismo. Vamos lançar em breve um livro da cultura aeroespacial, né, escrito pelo Rui. Mas esse assunto é um assunto para o nosso próximo programa. E se você quer saber mais sobre Invoz, a gente vai deixar o site aqui para você acompanhar todas as informações. Tem mais informações? A Neide vai passar tudo para a gente, você acompanha aqui. Neide, foi um prazer te conhecer, de ser recebida aqui no MAB por você. Obrigada, viu? Eu que agradeço essa oportunidade, muito feliz de participar dessa entrevista com vocês. Que ótimo, obrigada. E a você que esteve em casa nos acompanhando, obrigada, viu? Por ter nos acompanhado em mais um programa. Eu te espero no próximo. Até lá, você já sabe, nos acompanhe em nossas redes sociais. Tchau, tchau.